Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz aí que vocês estão acompanhando o canal, estão assistindo bastante, já tem quase 400 visualizações, mas eu queria deixar um recadinho para você. Se inscreve também aí, deixe seu like, deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever também, tá? Eu estou aí com 27 inscritos, a gente pode aumentar isso aí. Você pode se inscrever também, além de se inscrever, fazer o seu like, comentar e divulgar, tá bom? Combinado então? Quero fazer uma oração com vocês e quero meditar então na palavra de Deus, na mensagem que Deus me deu hoje. E prepare teu coração aí. Prepare a tua mente. Estou com a Bíblia aqui, é uma mensagem muito forte, muito poderosa. Estou com bastante expectativa por isso e preciso que Deus me use. Querido bondoso Deus, eu estou com a Bíblia aqui aberta agora. Eu vou abrir um texto, vou meditar. Temer da tua palavra da minha boca, o Senhor possa falar. Que essa mensagem possa ir lá nos presídios, nos orfanatos, onde quer que seja. Possa ser uma bênção para todos. Em nome de Jesus, amém. Vou ler em seguida aqui, mas eu queria falar uma coisa para você. Ali na Alvorada eu tive um amigo chamado Adriano. Com 26 anos ele veio morrer. Eu não quero falar os detalhes de como que morreu ou não, tal, mas eu quero falar uma coisa para você. Com 26 anos ele deixou uma criança de 2 anos e meio órfã. Você acha triste isso? Uma menina de 2 anos e meio órfã. Triste, né? Outra coisa, ele deixou também uma criança de 2 anos e meio órfão, e nós fomos fazer o sepultamento dele, eu e o pastor Juarez, trazer a mensagem pela Bíblia de conforto, consolo e esperança sobre a volta de Jesus sobre a nossa. E ele também deixou um gurizinho de 8 dias. Então o Adriano, ele, de 26 anos, ele deixou uma menina de 2 anos e meio órfã. E 2 meses depois que ele morreu, esse menininho tinha 8 dias que ele deixou. Quantos acham triste uma pessoa deixar uma criança de 8 dias? Essa criança foi, a mãe deu mamar para ele veio afogar-se e essa criança agora veio a morrer. Agora está eu, o pastor Juarez, de novo, lá no mesmo cemitério, onde foi enterrado o pai, e eu peguei aquele caixãozinho ali pequenininho daquela criança de 2 anos e meio para colocar do lado do pai. Coisas tristes, coisas horríveis. Isso não é o que Deus planejou para mim. Isso não é o que Deus planejou para vocês. É por isso que na Bíblia, Deus tem esperança de uma coisa maior e melhor para nós. Aqui em 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim: não retarde o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorado, pois ele longando para convosco, para mim e para vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem a ter. 2 Pedro 3, 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorado, pois ele longando para convosco, para vocês e para os filhos, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem a ter. Quero citar alguns textos para vocês. Lá em Gênesis 6, fala que a violência tinha tomado conta do mundo. Morte, violência, e ali fala que o gênero humano estava corrompido. Por isso que Deus traz a Noé e fala para ele que ele deveria fazer uma arca. Ele fez uma arca e quando a arca estava pronta, entrou Noé dentro da arca e entrou a sua família. Noé e mais 7 pessoas, total 8. E as pessoas diziam de Noé: tu é louco, tu é fanático, tu é alarmista, tu fala de um dilúvio, tu fala de uma chuva, porque apenas caiu orvalho naquela época, que fazia as plantas crescer, a relva. Para isso é loucura. Hoje, quando você fala sobre a volta de Jesus, as pessoas também chamam de louco, de fanático, de alarmista. Mas lá em Gênesis 6, quando aquela porta foi fechada de fora, depois de 120 anos de Noé pregar e falar sobre arrependimento e salvação, o anjo veio e fechou aquela porta por fora. Então a porta da graça, a porta da esperança, o tempo de oportunidade de salvação havia sido determinado já, o destino dos homens. Ali em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala assim, sabe, porém, que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Quantos acham que os tempos estão sendo difíceis hoje? 2 Timóteo 3, de 1 a 5 fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias os tempos serão difíceis, pois os homens serão orgulhosos, avarentos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, desobedientes, ingratos aos pais. É isso que nós estamos vivendo hoje.
Isso aí tudo fala sobre a volta de Jesus. Oséias 4, de 1 a 3, fala sobre homicídios, fala sobre arrombamento, fala que os homens não queriam ter o conhecimento de Deus, a falta de amor, arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Hoje você não pode viajar, hoje você não pode ir para o lugar sem deixar uma tranca na casa. É as profecias de Deus se cumprindo. Lucas 21, do 8 ao 10, fala sobre terremotos. Os terremotos continuam acontecendo pelo mundo, tanto crescendo em escala como em quantidade. São tantos que a mídia divulga apenas os maiores, mas os terremotos continuam acontecendo. Fala ali também sobre fome. Há milhares de pessoas que pelo mundo todo morrem sem ter um pedaço de pão, criança, sem água, sem fome, por causa da guerra, por causa da miséria, por causa da violência. Isso é sinais da volta de Jesus. Isso chama eu e você para despertar na parte política, parte social, parte econômica. Deus está falando do seu retorno. Lucas ali 21 fala sobre epidemias também. Ali no 10 mais ou menos, há 3 anos e meio, 4 anos atrás, teve epidemia que parou o mundo. Ali não teve Olimpíadas, empresas foram destruídas, milhares de vidas foram ceifadas. E você está vivo, eu estou vivo, porque Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Deus quer dar vida eterna para você, quer que você pregue de Cristo, a volta dele, se prepare para isso, seja instrumento das mãos dele. E eu também. Lucas 21, ali do 25 em diante, fala assim, que os homens desmaiariam de horror pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Empresas caem, pessoas morrem, a droga está aumentando, famílias estão sendo destruídas. Lucas 21, ali do 26 e 27, diz assim: ao nós vermos todas as coisas acontecer, nós temos que levantar nossa cabeça para o alto, para cima, e saber que a nossa redenção se aproxima. Vendo morte, vendo guerra, vendo terremoto, não é para a gente se alegrar, mas é para saber que nós já podemos ouvir dos passos de Deus que se aproxima. Lucas 21 ali, do 30 a 34, traduzindo para a nossa linguagem, diz assim: vocês devem estudar, vocês devem trabalhar, mas vocês devem cuidar que a embriaguez, que a orgias, que as preocupações desse mundo não ocupem a mente de vocês. Nós temos que trabalhar, estudar, casar, fazer as coisas aqui na terra. Que Deus deixou como uma responsabilidade para nós. Como se Jesus voltasse a 1000 anos mais para frente. Mas o nosso preparo espiritual, nós já devemos vislumbrar as emoções celestiais. Devemos ouvir os passos de Deus que se aproximam. Apocalipse 1, versículo 7 diz que Jesus vai voltar sobre as nuvens dos céus e todo olho virá. Sabe que a minha mãe, ela se prostituía, ela tinha relações sexuais com outros homens, faltava Jesus para ela. E eu via, até os 7 anos de idade, 17. Até os 18 anos de idade eu era gago e fazia as necessidades nas calças, trauma psicológico. E ela até os 72 anos de idade ela bebia. Mas ali com 72 anos, ali, um mês mais ou menos antes de ela descansar morrer, ou seja, em março do ano passado, ela se entregou a Jesus. E sabe que há 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava indo para Caxias e meu pai morreu na UTI do Hospital do Ernesto Alves. Os rins haviam parado, estava entubado, e eu subindo para Caxias para fazer evangelismo, indo para Caxias, meu pai morrendo, no hospital disparado, hemodiálise não funcionava mais. E quando foi lá na terça-feira, o pastor Washington, o líder do evangelismo, disse: Isaías, você tem que voltar e você tem que ir para casa porque teu pai lá apenas está com o monitor cardíaco lá funcionando, os traçados, ele pode morrer a qualquer momento. Eu disse: não, pastor. Eu já deixei meu pai nos braços de Jesus, eu peguei a mão dele na sexta-feira e disse: pai, o senhor quer pedir perdão dos pecados? Ele fez com os olhos assim que sim, eu também. Pai, o senhor quer marcar um encontro comigo embaixo da árvore da vida, se a gente enxergar mais? Ele disse que sim. Então eu deixei meu pai nos braços de Jesus. Preguei lá, e lá em Caxias, no poder do Espírito Santo, 30 pessoas foram batizadas, já estavam estudando a Bíblia, e tiveram seus nomes escritos no livro da vida verdadeira. Quando eu voltei, quarta-feira, quinta, 3 horas da madrugada, eu recebi a ligação: Isaías, precisa vir no hospital. Cheguei lá, meu pai tinha morrido. Agora estou lá no hospital, agora estou lá no cemitério de São Leopoldo. O pastor Osh coloca a mão sobre mim e diz: Isaías, teu pai morreu,
agora você tem que ficar para consolar e confortar a tua família. Eu disse, você não vai para evangelismo amanhã sexta-feira, Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito? Eu digo, não. Enquanto meu pai estava vivo, eu pregava na Bahia, pregava na Alvorada, em São Paulo, Santa Catarina. Agora que meu pai descansou, que meu pai morreu, eu quero pregar mais com o poder de Deus, para abreviar a volta de Jesus. E eu fui lá para Dom Pedrito, e lá no poder do Espírito Santo, muitas pessoas se entregaram a Jesus e foram batizadas. Não é por ter problema, não é por ter dificuldade que você deve parar de fazer trabalho. Sabe que a minha mãe morreu o ano passado, e eu estava no enterro dela, e ali eu chegando lá, perguntei, que deu meu irmão? Meu irmão estava lá abrindo o sepulcro do padrasto dele, do Orlando. Chegando lá, eu ajudei ele a abrir. Naquele momento eu estava tendo a função de coveiro. E abrindo lá, então eu vi tíbia, eu vi o crânio, eu vi ossos, eu vi ali a roupa podre, desmanchando. E eu cheguei à conclusão que nós não somos nada. Nós não somos nada. Não adianta orgulho, não adianta presunção, não adianta briga, nós não somos melhor que ninguém. A gente tem que se amar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que pedir a Jesus, nós não somos nada. Aí eu que trabalhei 28 anos no hospital, aí caiu a minha ficha. Quando a minha mãe veio ali, o corpo dela, o caixão, não tinha pastor, o que eu fui ser? O pastor. Já pensou você ser o pastor com a tua mãe morta ali? Ali eu abri a Bíblia e ali eu perguntei, gente, o que vocês acham mais importante? A data do nascimento ou a data da morte? A data do nascimento ou a data da morte? Alguns acham a data do nascimento, outros a data da morte. Mas entre a data do nascimento e a data da morte tem uma linha ali. Tem um traçado ali. O que é aquele traçado? É a nossa vida, é o agora, é o hoje. Para nascer você não pediu, você não escolhe. Eu também não. Para morrer você não escolhe, você não pede. Mas o hoje, Deus conferiu a mim e a você, para Deus libertar nós do álcool, para Deus libertar nós das drogas, para nós orar mais, para a gente ir na igreja, para a gente se preparar, para a gente cuidar da nossa família, para a gente proclamar o Evangelho. Porque Jesus vai voltar, nós vamos morar 1000 anos com Ele no céu, onde não vai ter mais morte, nem dor, nem lepra, nem separação, nem epidemia, nem fome, nem guerra. E depois dos anos milênios vão voltar para essa terra renovada, transformada pelo poder de Deus. E é para isso que Jesus está chamando. E ali também eu falei assim, vocês estão vendo as mãos da minha mãe? Ela não pode mais fazer carinho em nós, não pode mais fazer bolo para nós, não pode mais fazer um pão, uma lição para mim, você dá carinho para teu pai, dá carinho para tua mãe, dá carinho para tua esposa, dá carinho para teus filhos, para seus amigos, diga que ama eles, enquanto eles têm vida. Apenas abrindo parênteses, o pastor Juarez é uma das pessoas que eu mais amava e amo a memória dele. Beijava ele no rosto, viajava com ele, evangelista, ele preparou. E no dia ele baixou no hospital, e na segunda-feira eu escrevi para ele, mano, eu te amo, mano, eu te amo. E ele escreveu, mano, eu também te amo. E quarta-feira ele fez uma cirurgia, teve um sangramento, complicação, lá pelas 6, 7 horas ele veio morrer. Não deixa de dizer que ama para alguém, de beijar, é hoje. Coloque esse teu orgulho, essa tua presunção aos pés de Jesus. E pede para ser uma pessoa com compaixão, com misericórdia. Não adianta saber tudo da palavra de Deus, não ter amor, compaixão, misericórdia pelas pessoas. O mundo está precisando de pessoas de amor, de misericórdia. Não que amasse o que está morrendo, não que amasse o que está no álcool, na droga, porque seu inimigo já faz, mas tem que tirar ele dali como instrumento de Deus, trazer ele para Jesus, que Jesus é que vai transformar, Jesus é que vai libertar, e Jesus é que vai usar ele para sua honra e sua glória. E Deus está chamando você, meu querido. E finalmente, Jesus diz assim que é melhor estar num enterro do que numa festa simplesmente secular, do ímpio, bebe, fuma e não pensa. Mas no enterro a pessoa tem que meditar sobre a vida, deve servir como despertador. O que você está fazendo com a tua vida, meu querido? Está te preparando para a volta de Jesus? Está cuidando do teu corpo? Meu corpo deve ser o templo do Espírito Santo? Está fazendo uma diferença na vida? O que está acontecendo lá na guerra em Ucrânia? Milhares de pessoas morreram, as pessoas estão sem comida, as crianças estão sem comida, lá na Palestina, lá no Oriente também continua a guerra, as pessoas matam, as pessoas fazem atrocidade, o mundo está cada vez mais frio. Quanto mais se vê isso, se vê as igrejas às vezes mais vazias, mais sem gente, mais sem estudo bíblico, sem fidelidade para Deus. A palavra de Deus diz, desperta tu que dormes, é hora de nós despertarmos.
No passado, os discípulos receberam a chuva temporã. Para nós é prometida a chuva serôdia. Temos que orar mais, temos que se jejuar mais, temos que buscar mais o poder de Deus, entender que Cristo está voltando. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a mim, Ele quer preparar a tua família para um lugar sem morte, sem dor, sem tristeza, sem angústia. Você não pode ficar com esse vídeo só para você. Essa mensagem tem que transformar a tua vida. Você tem que espalhar para outras pessoas. Você tem que se inscrever nesse canal. Este canal que Deus me deu, o canal do Desbravador Samuel, o canal do Mais Que Crer do Gabriel, são canais consagrados para Jesus, para falar de Jesus, para falar de salvação, de vida eterna. E você deve compartilhar com outras pessoas. A palavra de Deus diz: ouves minha voz, não endureçais vosso coração. Jesus voltou nas nuvens dos céus. Meu Pai vai ser ressuscitado. Eu vou encontrar Ele, eu vou abraçar Ele. Que alegria, que momento feliz, que saudade que dá do meu Pai. Vocês não imaginam a saudade que dá, a tristeza que eu tenho. Eu vou dizer: vamos subir, Pai. Naquele momento um anjo vai tocar na minha mão, no meu ombro, no meu Pai, e a gente vai ver a minha mãe. E meu Pai vai dizer: mas Lourdes, tu tá aqui, tu bebia, tu levava uma vida de promiscuidade. E ela transformada vai dizer: Enio, as tuas orações não foram em vão, o teu testemunho não foi em vão, estou aqui, transformada, liberta, vamos subir para morar com Jesus 1000 anos no céu, depois para essa terra não vai transformar pelo poder de Deus. Eu estou feliz, eu estou alegre, a minha esposa está também. Eu digo: vamos subir. Um anjo vai tocar no meu ombro e vai dizer: Jesaías, quantos filhos tu tem? Você tem 3, Samuel, a Kátia e a Sheila. Vocês não perderam dois bebezinhos? Aí vem um anjo ali voando e traz um bebezinho e coloca na minha mão, meu filho. O outro coloca na Sheila, na Kátia. E ali eu com 5 crianças agora podemos subir para encontrar Jesus nas nuvens dos céus e morar 1000 anos no céu depois da eternidade. Eu sei que talvez você que está assistindo perdeu um pai, talvez perdeu uma mãe, talvez perdeu um filho, talvez você chora, talvez você está tomando remédio, talvez você está com depressão, talvez você está no fundo do poço. Jesus te ama, Ele está do teu lado. Se você tem dificuldade financeira, se você está com problema psicológico, se você está tomando medicação, Deus sabe quando você está no fundo do poço. Deus sabe quando você sente, chora, escondido, todo mundo está aquele vazio no interior. Ele quer te preencher com a palavra dele, Ele quer te preencher com o poder, Ele quer dar sentido para a tua vida, Ele quer te preparar para a volta dele e te usar para preparar para outros. Só Cristo pode preencher a mente e o coração, aquele vazio que o ser humano, que dinheiro, que prazer não pode preencher. A palavra de Deus diz: se hoje ouvides a minha voz no desastre do coração. Com a Bíblia aberta, no meio da chuva, já anoitecendo, Deus fala para você: filho, te entrega a mim, procura uma igreja adventista, pede um estudo bíblico, te prepara para o batismo, seja instrumento de Deus para levar a mensagem de Cristo para outros. Quantos que estão me assistindo aí, mesmo que eu não veja, querem levantar a mão, querem, quem sabe, se ajoelhar agora e dizer: Senhor, hoje te entrego a minha vida. Eu vou agora no chão aqui, nesse momento eu vou me ajoelhar aqui no chão, no meio da água. Vou levantar essa Bíblia para o alto, eu vou orar por você. Querido e bom nome de Deus, não estamos fazendo vídeo apenas para glorificar o homem de forma nenhuma. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que esse vídeo alcance centenas, milhares de pessoas, que se entreguem a Cristo, que se preparem para o encontro com Cristo, que seja instrumento de Deus para falar de salvação e vida eterna para outras pessoas. Abençoa eles, abençoa a mim, e obrigado por me dar vida e me dar essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, que tem poder. Amém. Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Amém.